Pessoal, chegou aqui pra mim esse controle que é super diferenciado, meus amigos. Ele tem uma tela de configurações totalmente interativa e colorida. São poucos os controles que possuem esse tipo de recurso aqui. Eu achei bem interessante essa nova pegada, esse estilo, né? Dá um ar ali bem futurista para esse modelo. No momento, ele é vendido na Amazon ou lá no site oficial. O valor dele é $70, em conversão direta dá mais ou menos R$380. Esse valor você compra na Amazon, tem a garantia das taxas e tributos já inclusos no momento da compra, ou seja, não vai correr risco de ser taxado quando chegar aqui no Brasil, e também tem a garantia, se não me engano, de 3 meses lá na Amazon. O Mamba One Controller foi desenvolvido para funcionar no PC, Nintendo Switch, Android e iOS, possui sensor de movimento, analógicos Hall Effect, gatilhos lineares e com chave que muda a intensidade, perfil para 4 configurações e uma tela com um tamanho relativamente grande, onde você pode fazer algumas configurações sem a necessidade de um software externo, além de uma dock para carregamento sem fio e dongle USB para conexões 2.4G. São recursos que você só encontra em controles bem mais top de linha. Fiquei alguns dias testando esse modelo aqui e nesse vídeo de review iremos ver se essas características se justificam tanto pelo preço quanto também pela usabilidade desses recursos. A caixa não aparenta ser de um controle top de linha, ela é bem simples, tem essa abertura transparente para mostrar o interior e ao abrir iremos encontrar o controle bem protegido, também iremos receber o manual de instruções em inglês e chinês, tá bem explicado com algumas imagens. Eu gosto desse tipo de manual para não deixar dúvidas, ainda mais que para algumas pessoas podem ter dificuldade para fazer algumas configurações. Além disso, vem com um par extra de sticks um pouco maiores dos padrões que já vem no controle, um cabo de carregamento USB-C, tanto para conexão sem fio ou para você usar no dongle de carregamento, e por falar nele também tem um dongle de carregamento com design bem bacana, semelhante ao do 8-bit do Ultimate. Sem dúvidas, deixa o setup ali bem mais estiloso. Abaixo tem um compartimento que guarda USB para conexão sem fio 2.4G. É um controle relativamente pesado, em média 280 gramas, um peso um pouco a mais que o VD3 Pro, por exemplo. Tem uma construção ok, não é um material super premium, mas o acabamento dele é bom. Possui apenas 2 parafusos à mostra na parte traseira, e tudo é muito bem encaixado. Na parte frontal tem os analógicos assimétricos, botões ABXY, a tela LCD e botões de voltar, Start, Print Screen e Home. Na parte traseira iremos encontrar o botão de liga e desliga, chaves para mudar a intensidade de acionamento dos gatilhos, botões extras, né? No caso são 4, e os contatos para dock de carregamento. Achei um pouco estranho usar ele no primeiro dia por conta da tela, tem aquele ar de futurista, mas para quem já usou o Apex 3 e também possui uma tela, ela é relativamente muito menor. Ainda precisei de um tempo para me acostumar com o Mamba One Controller por conta dessa pegada, já que a tela ocupa uma porção considerável da parte frontal do controle. A parte traseira é texturizada em escamas em plástico e alto relevo para melhorar um pouco aí a pegada. E vamos às principais características desse controle, galera. Começando com o D-pad, ele é circular, idênticos aos dos controles do Xbox, inclusive até mesmo no mesmo tamanho, possuem 8 gerações e não tive muita dificuldade para realizar as diagonais em alguns jogos. Ele é um pouco menor, então se você tiver dedos grandes pode sentir um pouco de dificuldade para acionar principalmente as 4 direções principais, né, para os lados e também para cima e para baixo. O ABXY está no padrão do Xbox, mas quando conectado pela conexão de Nintendo Switch no console da Nintendo, ele irá inverter automaticamente o padrão, ou seja, você pode deixar no padrão que mais lhe agrada, também através das configurações de botões pela tela. Você tem essa possibilidade tanto para inversão automática, ou se você quiser deixar tudo no mesmo padrão para todos os jogos, você também consegue fazer através das configurações. Talvez para algumas pessoas a falta de botões mecânicos pode ser um ponto negativo. Infelizmente o Mamba One Controller possui botões de membrana com aquele clique duro e seco, mas ainda assim são bem precisos. Não tenho muito a reclamar sobre eles, a não ser que, pelo menos para mim, se fossem botões mecânicos, seriam perfeitos. A parte frontal do controle é presa por magnetismo, pode ser facilmente removível para você fazer a limpeza ou até mesmo trocar alguma peça, inclusive alternar entre os tamanhos do stick, né? Que de acordo com o manual, né, e também nas embalagens, esses pads de sticks é ideal para jogos de corrida, e o outro padrão para a maioria dos jogos vai servir bem. O processo de troca é bem simples, basta você puxar os sticks para cima, pode fazer isso com ou sem a case de proteção, e com pouco esforço eles podem ser substituídos.
Esses analógicos possuem um giro suave, vem também com um anel de metal que melhora ainda mais esse giro durante a gameplay e aumentam também um pouco a vida útil, e o material de construção deles me parece ser também de qualidade. Outra vantagem é que eles possuem a tecnologia Hall Effect, ou seja, praticamente não irão dar drift. Também por $70 é o mínimo atualmente que se espera de controles novos lançados. A precisão deles ficou em incríveis 0,4% de erro e possui uma leve zona morta padrão que, na minha opinião, já é o suficiente para a maioria dos jogos. Os gatilhos possuem efeito Hall também, ou seja, projetados para maior durabilidade. Eu não curti muito a distância de viagem, ela é relativamente curta, o LT e RT não chega até o final, e o diferencial é que tem como você ajustar para viagens longas ou até mesmo um pouco mais curtas. Ideal para quem for jogar game de FPS, por exemplo, você consegue alternar a chave para ter uma distância de viagem menor e um tempo de resposta mais rápido durante o combate, durante o acionamento. Para jogos de corrida, vocês já sabem, aquele padrão gatilho linear é ideal e perfeito. Com relação às conexões, o Mamba One Controller pode ser usado no PC, Switch, Android, iOS, Game Pass e xCloud, mas não possui suporte para consoles do Xbox ou PlayStation 5, pelo menos suporte nativo, né? Eu sei que tem alguns adaptadores que dá para você usar esse e outros controles, mas pelo menos aqui de fábrica você não tem suporte oficial para os Xbox ou para os PlayStations. No modo com fio dá para você escolher entre X-Input ou Direct Input, sem fio, Bluetooth ou dongle suporta 3 modos, o X-Input, o Direct Input e até mesmo o modo de Nintendo Switch. Para você alternar, basta segurar o botão Back e Start por 5 segundos e será mostrado na tela qual modo será ativo no momento. No modo X-Input, o controle será reconhecido como sendo de Xbox 360, no modo Direct Input é um modo próprio ali, uma API própria do Mamba One Controller, e no modo de Nintendo Switch ele será reconhecido como sendo um controle de Pro Controller. Inclusive dá para você usar o sensor de movimento até mesmo com o cabo. É um recurso que poucos controles possuem de alternar entre os modos. É bem útil, principalmente para quem não tem placa Bluetooth no PC, basta você usar apenas o dongle USB que já vem com o controle para você ter acesso a todos os recursos que esse controle tem disponível. Eu esperava um pouco mais a taxa de resposta, algo em torno de 1000 Hz ou 500 Hz, e no final acabei me decepcionando, pois o Mamba One Controller só consegue entregar no máximo 250 Hz de taxa de resposta no modo com cabo, tanto na conexão X-Input ou Direct Input. A latência ficou em média 5 milissegundos para ambos. Quanto para o dongle e o Bluetooth, o controle tem apenas 125 Hz e latência média de 8 milissegundos, com valores um pouco maior para o modo do Pro Controller de Nintendo Switch. Para o modelo de $70, o mínimo esperado para conexões dongle seria 500 Hz ou até mesmo 1000 Hz em conexão via cabo, e infelizmente não tem como recomendar esse controle para quem for jogar ali mais competitivo. Não sei se esses valores podem sofrer algum tipo de alteração por atualização de firmware, até porque até onde eu procurei antes de gravar essa review não achei nada relacionado, inclusive até mesmo mandei e-mail para o pessoal e eles disseram que não tem nenhuma expectativa de lançar uma atualização por agora. Se por acaso sair algum update, aviso vocês aí no campo dos comentários ou até mesmo na descrição dessa review. E vamos falar dela, da tela interativa, que é o principal diferencial desse controle aqui. E através dela podemos alterar o idioma entre inglês e chinês e até mesmo japonês. O brilho da tela também dá para você mudar e verificar o tipo de conexão que está sendo feito no momento, inclusive até mesmo ver o nível de bateria. Além disso, podemos personalizar as luzes RGB que estão na lateral do controle, algumas cores disponíveis e uma opção para deixar alternando entre todas as cores. E podemos inclusive até mesmo desligá-las ou mudar o padrão para fixo ou modo de respiração, que é o modo que fica ali alternando, né? Fica um brilho mais forte, até mesmo um brilho mais fraco. Também são alguns tipos de modos disponíveis. Tirando o fato de configurar as LEDs para dar aquele boost extra de FPS no seu jogo, uma opção que será muito utilizada será das configurações. Há 3 perfis que podemos alterar e um padrão de fábrica. Podemos mudar as configurações de todos os botões, inclusive selecionar se quisermos ativar o modo turbo nesses botões. Além disso, temos a possibilidade de configurar os 4 botões extras na parte traseira, o M1 ao M4. Esses botões traseiros suportam uma combinação de até 20 botões, incluindo os direcionais dos analógicos. Eles podem também ser usados para salvar macros ou algum outro botão que você deseje, tá? Inclusive até mesmo para limpar qualquer configuração feita simplesmente apertando o X aí no controle. Podemos alternar também entre o modo dos analógicos, desde o padrão até alguns outros modos de sensibilidade que sinceramente não sei para que serve, né? Já que não senti muita diferença ativando esses modos diferentes. Outra configuração que podemos fazer é ajustar a intensidade de vibração.
Só pelo fato de podermos alterar os botões dentro dessa tela de configuração, já deixa esse controle bem à frente dos concorrentes, principalmente do Apex 3 e 4. Infelizmente, por enquanto, essa tela não suporta outras configurações, por exemplo, você colocar algum GIF animado, ou mudar o design, ou até mesmo ver alguma opção que está passando no jogo, né? Esperava um pouco mais, principalmente relacionado à personalização e configurações e possibilidade até mesmo de você fazer algumas opções in-game. Há um detalhe importante para quem for usar a dock de carregamento, ela não serve como extensor do receptor USB, ou seja, se você quiser, por exemplo, usar o controle no modo sem fio pelo dongle, é preciso ter porta USB extra ou trocar da dock para colocar o dongle. Resumindo, ela só vai servir para carregar o controle, diferente, por exemplo, da dock presente no 8-bit do Ultimate, que você não precisa perder uma porta USB para usar a dock, já que o dongle pode ser guardado nela e o controle conecta sem fio, sem problemas na conexão 2.4G, né? A dock serve ali como um extensor. Infelizmente, essa dock do Mamba One Controller não tem esse recurso. A bateria tem uma capacidade relativamente grande de incríveis 1800 mAh, demora em média 3 horas para carregar se você estiver jogando e com 100% de carga deve durar aproximadamente entre 8 a 12 horas, um tempo que considero baixo para sua capacidade, já que atualmente controles com capacidade menor de bateria podem passar facilmente das 20 horas. Contudo, no entanto, todavia, é o ônus e bônus de possuir uma tela interativa, mas recursos requerem mais bateria e infelizmente não tem como termos tudo. Fiquei alguns dias testando em jogos que tenho aqui instalado e em questão de conexão desse controle não tenho nada a reclamar. O fato de você poder fazer tudo pela tela ajuda bastante na hora de conectar em vários aparelhos e essa facilidade permite inclusive alternar rapidamente do PC, celular ou até mesmo mudar o tipo de conexão entre ser reconhecido como controle de Xbox ou até mesmo para o controller de Nintendo Switch. No que diz respeito à usabilidade, não há nada a reclamar. No entanto, para quem pretende utilizar em smartphone, mesmo com suporte para conexão móvel, eu não recomendaria muito. O controle não possui um encaixe para celular e o fato de ter um formato diferenciado torna inclusive até mesmo difícil encontrar suporte compatível para smartphone caso você queira usar nesse controle aqui. O único ponto que não curti também é os botões Start Select ou mais e menos por ficarem na parte inferior. Constantemente errava quando precisava acessar algum menu ou abrir alguma opção em game a partir desses botões. O fato de sempre jogar em controles que esses botões vêm na parte superior ou no meio, né, faz com que eu sentisse um pouco de estranheza e às vezes por ser 4 botões inferiores dá um certo bug no cérebro. Eu sempre gosto de testar aqui o Fórmula 1 como jogo de corrida principal e nesse controle eu demorei um pouco para acostumar pelo fato do D-pad não ser muito grande e é um pouco mais rebaixado e afastado alguns milímetros do analógico direito. Por exemplo, quando precisei abrir aqui o menu para verificar os status do carro, me atrapalhei todo e usar esse D-pad ele deixou um pouco mais complicado de acessar esses menus do jogo. Outro fato que não curti para jogos de corrida é que os ZL e ZR são um pouco pequenos e, como havia citado anteriormente, a distância de viagem desses botões não é das maiores. Mesmo sendo lineares, ficaria melhor se fossem iguais aos dos controles de Xbox, por exemplo, que possui ZL e ZR bem maior, o acionamento deles é bem mais interessante para jogos de corrida. O fato de ter um sensor de movimento ajuda em jogos de Nintendo Switch, tanto no PC quanto no próprio console da Nintendo, e de resto, com outros jogos, não tive problemas em jogar algumas horas, né? Mesmo com a taxa de resposta baixa, não senti nenhum delay durante o repasse dos comandos para o jogo. O grande problema desse modelo é que ele tem muita concorrência nessa faixa de preço, que consegue entregar mais em questão de recursos e acessórios, e apenas a tela LCD pode não justificar o preço atual dele. Pelo menos para nós brasileiros, já que pagamos valores absurdos de taxas, infelizmente controles como esse importados ficam bem mais caros do que deveriam. Contudo, no entanto, todavia, não são muitos controles que apresentam uma tela interativa desse tamanho, com a quantidade razoável de configurações, que até mesmo não faz necessidade de um software para você baixar, né, no PC, no smartphone para fazer as configurações, já que tudo fica incluso dentro dele, né? Talvez futuramente esse seja o novo padrão para os novos controles. Só senti que essa tela poderia ser melhor utilizada com algumas personalizações a mais, principalmente com alguma função ou utilidade durante as gameplays. É um controle que vai servir para a maioria dos jogadores. Se você for do tipo que joga games competitivos ou de luta, talvez não seja a melhor opção, mas se você for jogador casual ou quer adquirir um controle totalmente diferente de tudo que já foi lançado, talvez o Mamba One Controller seja para você. Vou deixar todos os links aí na descrição, qualquer dúvida é só comentar no campo dos comentários, entre também no grupo de promoções. Se curtiu o vídeo, deixa um like e nos vemos no próximo.